E aí pessoal, Tarcísio Apolo aqui com mais um vídeo. Sejam bem-vindos aí à segunda aula do curso de CorelDRAW, tá? Nessa aula vamos aprender, no caso aí, as ferramentas iniciais, tá? Então já pega aí seu Corel, abre aí e vamos criar um novo documento. O documento será criado com essa base aqui, tá? Não precisa colocar título, a gente só vai trabalhar a parte da ferramenta, tá? Das ferramentas. Então vou colocar só RGB aqui. Após ter feito isso aí, você vai ver que o arquivo vai ser gerado, né? O novo documento. E a gente vai trabalhar basicamente nesse vídeo aqui com essas ferramentas aqui, tá? Se você já conhece essas ferramentas, pula aí para a aula 2, tá? Ou a aula 4, onde a gente vai encerrar as atividades com as ferramentas e vai iniciar os desafios, né, as atividades que provavelmente você já deve saber, tá? Então a gente vai trabalhar com essas ferramentas agora nesse curso, tá? Eu vou começar, pessoal, aqui ó, de baixo para cima, tá? Com a ferramenta elipse e a ferramenta retângulo, ok? A ferramenta elipse você pode ativar ela pressionando no teclado F7 ou simplesmente clicando aqui. Então o que é que acontece? A ferramenta elipse vai criar aí objetos para mim circulares ou arredondados. Por exemplo, posso criar um objeto oval. Se eu clicar e puxar na diagonal, se eu não soltar, eu posso deixar do jeito que eu quero. Ah, Tarcísio, como faz para criar um círculo perfeito? Você clica, segura o Ctrl, ó, vou deixar bem o torto aqui, mas a partir do momento que eu seguro o Ctrl, ó, ele já mantém uma proporção e eu consigo fazer círculos perfeitos. Então eu consigo fazer objetos circulares e objetos com elipse aí, com círculo perfeito, tá? Eu aqui ativo eles aqui com a ferramenta seleção. Toda ferramenta, todo objeto tem um propósito. O propósito da ferramenta seleção é eu selecionar os objetos, reposicionar eles onde eu quiser, tá? Diminuir, redimensionar cada um deles, né? Deixar de forma mais achatada, enfim. A função da ferramenta seleção, a primeira seleção, né? A primeira ferramenta é justamente essa. E eu posso colorir esses objetos aqui, pessoal. Então assim, ó. Eu posso chegar aqui em cima do círculo perfeito, né? Ele está selecionado, vou apertar aqui na opção vermelha. Posso selecionar de cima e clicar na opção verde. Então eu fiz aqui, né, o preenchimento dos objetos. Não fiz o preenchimento ainda da borda aqui do contorno. Vocês vão perceber aqui embaixo que ainda eu não alterei, né, a opção do contorno, tá aqui de fato ainda sem alterar, né, que por padrão ele vai ficar desse jeito aí preto. Né? E eu consigo fazer essas alterações aqui já com a ferramenta seleção. Lembram que eu fiz primeiro o objeto oval e por último o círculo perfeito, né? Como é que a gente pode saber disso? Ó, eu vou tentar colocar uma em cima da outra aqui. Ó. O que é que acontece? O círculo perfeito eu desenhei depois. Então, por padrão no Corel, ele vai ficar em cima do objeto que foi desenhado antes. Por exemplo, se eu fizer agora um retângulo, né, com a ferramenta retângulo, eu posso fazer um retângulo ou um quadrado segurando o Ctrl. Vou pegar a ferramenta seleção, vou colocar uma outra cor aqui nesse quadrado e vou jogar para cima aqui, ó, do vermelho. Perceba que esse objeto foi o último a ser inserido aí no meu documento. E por padrão ele vai ficar em cima dos outros objetos. Esse objeto aqui, eu desenhei ele antes do quadrado azul. Ou seja, por padrão, vou pintar ele aqui de amarelo, ele vai ficar atrás do objeto azul. Vamos ver aqui, ó. Entendem? Então isso vai ser muito importante na hora de vocês fazerem aí as opções, né, os projetos de vocês. E você pode alterar isso, ó, da seguinte maneira, com o Ctrl Page Down, né, segurando o Ctrl Page Down ou Page Up. Por exemplo, eu quero colocar esse objeto aqui atrás do vermelho. Você pode selecionar ele, clicar com o botão direito, ordenar, e você vai vir aqui e colocar aqui, ó, avançar 1, se você quiser colocar ele para frente, ou recuar 1, que é o Ctrl Page Down. Tá aqui, ó, bem aqui, né? As opções aqui de comando no teclado, tá? Então eu vou colocar aqui Ctrl Page Down e ele vai para trás da minha opção aqui, ó, vermelha. Então Ctrl Page Down, ele foi para trás. Ctrl Page Up, ele vai para cima. Ctrl Page Up de novo, ele vai para cima. Se eu quiser colocar ele lá para trás de todo mundo, aí eu coloco, ó, Shift Page Down, ele vai lá para trás de todo mundo. E se eu quiser colocar ele para frente, Shift Page Up, ele vai para frente de todo mundo. Basicamente é isso, tá? Então eu tenho outras dicas para dar para vocês. Por exemplo, tá tudo aqui espalhado, tá? E eu consigo alinhar todos eles apertando a única tecla, tá? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso selecionar esses dois, eu posso apertar a letra P e olha o que é que vai acontecer.
os dois objetos selecionados foram diretamente para o centro da página. Isso é muito importante também, tá? Se eu fizer aqui, ó, selecionei só um, vou apertar a letra P, o objeto vai para o centro da página e vai ficar exatamente, né, de acordo com o que eu deixei ele, né, no meio de um, atrás de outro, enfim. Vou apertar a letra P também e ele vai ficar exatamente na ordem que eu deixei ele. Eu tenho outras opções, ó. Eu vou dar Ctrl Z aqui, espalhar eles de novo e vou selecionar todos eles aqui com a ferramenta seleção, ó. Todos eles estão selecionados e vou apertar P. Todos eles vão para o centro da minha página. Qualquer formato, qualquer documento que você tiver, se você apertar a letra P, os objetos vão para o centro da página. Isso facilita muito no Corel. Anota aí uma dica muito importante, tá? Então eu tenho essas opções e eu posso fazer também outras coisas bem interessantes aqui, ó. Vamos supor, eu vou apagar aqui, vou deixar só essa elipse vermelha aqui e vou apertar P, tá? Então vamos supor que eu quero criar outra elipse aqui no meio, no centro da minha elipse vermelha. Eu vou vir aqui na elipse, ou F6. Tá vendo aqui que se eu passar o mouse, vai aparecer aqui o centro para mim, ó, certo? Quando aparecer o centro, eu vou dar um clique, na verdade o Shift e o Ctrl, tá? Ó, eu consigo criar um objeto no centro do outro objeto. Vamos tentar de novo aqui, ó. Vou pintar ele aqui, ó, de branco ou de cinza, para você ver que ele ficou na frente, tá? Então, se eu segurar, ó, o Ctrl na hora de fazer, ele vai sair círculo perfeito. Mesma coisa com o quadrado. Se eu segurar o Shift, vou clicar nesse ponto aqui, ó, exatamente nesse ponto, com o Shift pressionado. Eu vou criar objetos a partir do centro de onde eu cliquei inicialmente. Então, vou dar outro exemplo aqui agora. Ó. Vou vir aqui no centro agora dessa elipse cinza. Aqui está o centro, vou segurar o Shift e vou criar aí o nosso retângulo ou quadrado. Se eu segurar o Ctrl também ao mesmo tempo, eu consigo criar exatamente no centro. Ó. Vou clicar aqui na parte amarela e ele vai ficar na frente, tá? Então, nós já trabalhamos aqui com três ferramentas aqui, ó. Ferramenta elipse, a ferramenta retângulo e a ferramenta seleção. Olha a infinidade de coisa que dá para fazer, né? Então aqui, ó, eu já finalizei aqui a parte da ferramenta elipse e da ferramenta retângulo, tá? Acho que vocês já entenderam já o conceito dessas ferramentas, é bem simples. Vamos agora para outra ferramenta, que é a ferramenta mão livre. Essa ferramenta que fica bem aqui, ó, pessoal, de baixo para cima, tá? Essa ferramenta mão livre vai funcionar para você como se fosse um lápis. Se você tivesse um lápis, uma caneta, né, ou um papel, na verdade, um lápis, você iria rabiscar e esse objeto aí seria feito dessa forma. Você clica e arrasta, né? Clica, segura, não solta o clique e você consegue fazer objetos aqui da maneira que você quer. Então eu tenho dois tipos de objeto aqui, ó. Eu criei esse objeto aqui, que por padrão me parece que ele está fechado. Vamos testar agora, vamos colocar uma cor nele aqui, colocar o azul. Realmente ele está fechado. E esse objeto aqui, eu deixei ele aberto de propósito, olha aqui, ó, tá? Ele está bem aberto aqui, ó, porque se você fizer um desenho, né, qualquer objeto e deixar ele aberto aqui, você não vai conseguir colorir ele, ó. Certo? Repare que eu clico aqui, a opção não pega, ó. Por mais que apareça aqui embaixo, mas você está vendo que o objeto não está com o preenchimento que eu escolhi. Isso acontece porque o objeto está fechado. Eu posso pegar de novo aqui a ferramenta mão livre, tá? E vir aqui e fazer a emenda aqui, ó, tá? Clicar de um lado para o outro. Então, ó, vou clicar aqui e vou finalizar aqui o objeto. Perceba que o mouse ele vai ficar com a setinha aqui, ó, preta para baixo, indicando que o objeto foi fechado e agora eu consigo colocar cor nele. Essa ferramenta é muito importante, apesar que eu utilizo mais a Bezier. Eu dou um clique aqui, ó, tá vendo essa setinha preta aqui? Indica que toda a ferramenta que tiver com essa setinha preta é um grupo, né? Há um grupo de ferramentas embutido aí. Se eu clicar e segurar, outras ferramentas vão aparecer. Por exemplo, aqui, ó, eu utilizo muita ferramenta Bezier, que é a ferramenta que eu desenho mais junto com a caneta e a B-Spline, né? A gente vai trabalhar um momento só com elas duas, né? Ou elas três. A caneta aqui que eu uso menos, normalmente eu uso mais a caneta no Photoshop, mas aí vocês vão ver como é que funciona, tá? A Bezier você vai dando clique, dando pontos, né, no documento e você pode ir fazendo objetos da maneira que você quiser. Fechando o objeto, você consegue pintar eles como a gente já mostrou. Aí eu tenho aqui a caneta, tá? Que eu consigo fazer basicamente a mesma coisa, só que a linha vai aparecer e eu vou desenhando o objeto que eu quero e eu fecho e consigo também ter um objeto para colorir. A vantagem da caneta, mais ou menos, é que você pode clicar e segurar, você pode fazer objetos circulares, ó. Fazer assim para vocês verem, ó.
e vou colocar uma cor roxa. E aqui eu tenho a outra caneta, a outra parte que é a B-Spline, que eu utilizo dando cliques, eu vou fazendo um objeto normalmente curvado do jeito que eu quero. Deixa o objeto aí que depois a gente vai trabalhar com ele. A outra parte aqui é a ferramenta Zoom, que a gente tem aqui simplesmente para controlar o zoom do meu documento. Então eu posso dar um mais aqui para ir dando zoom no objeto que eu quero. Eu posso diminuir aqui na minha barra de tarefas, posso diminuir. Posso controlar aqui também o nível de zoom, se eu quiser, 75, 50. E aqui, ó, nessa ferramenta aqui, a última, eu posso alinhar totalmente no meu documento. Se eu clicar aqui, ele vai alinhar totalmente o meu documento. Outra coisa importante que eu utilizo muito é o scroll, né? Essa bolinha do meio do mouse, que eu consigo arrastar para frente, eu dou o zoom. Se eu arrastar para trás, eu recuo, eu tiro o zoom do documento, tá? Vindo para cá, ó, eu tenho a ferramenta cortar, que é uma ferramenta que eu utilizo quando eu quero dar um acabamento ou eliminar alguns objetos que fiquem fora da minha página. Então eu posso fazer isso, ó. Vamos supor, eu quero que esses objetos vão para o centro aqui da página. Esse aqui eu vou excluir, apertar Delete. Esse aqui vou apertar Delete. Esse aqui eu vou pintar de amarelo, vou colocar para o centro da página e esse aqui eu vou excluir. Mas vamos supor que algum outro documento, algum outro objeto ficou aqui e eu não vi, ó. Eu deixei esse aqui pequenininho aqui, ó, diminuir o tamanho dele. Na hora que eu for exportar esse arquivo aqui, que a gente vai aprender também, eu vou ver que um objeto pequenininho vai ficar fora aqui, modificando o meu projeto final. Então eu consigo excluir, mesmo se eu não ver, eu consigo vir aqui com a ferramenta cortar, venho aqui, ó, desenho um corte do tamanho da minha página, ó, e dou um Enter. Ele vai cortar tudo que tem fora e vai manter todos os objetos que ficaram dentro da minha seleção. Basicamente é para fazer isso. E aqui eu tenho a ferramenta Forma, que é uma das ferramentas mais interessantes e mais completas que a gente vai ter aí. Se você quer trabalhar com design, você tem que saber trabalhar com a ferramenta Forma, ou F10, né? Você consegue ativar ela. Então, o que é que a ferramenta Forma faz? Ela vai mudar a estrutura de um objeto. Vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar a ferramenta Seleção, vou tirar esse objeto aqui de cima, tá? E vou mexer com esse objeto aqui amarelo, tá? Vou pegar a ferramenta F10, né? Ou a forma. E quando eu clico nela, essa ferramenta aqui criou esse objeto, ó, a B-Spline, né? Então por isso que eu tenho vários pontos aqui onde eu posso modificar com a ferramenta Seleção. Então vamos dar um zoom aqui, né, com o scroll, e eu consigo também, clicando no scroll, né, sem girar ele, clicando realmente, eu consigo posicionar, né, para conseguir enxergar determinados trechos aqui da minha arte. Então eu consigo, ó, clicando nesses pontos, eu consigo modificar ele, ó. Eu consigo arrastar para baixo, modificar essa curva, eu consigo alterar ele totalmente clicando nesses pontos aqui. Se eu quiser excluir, eu posso apertar Delete ou vir aqui, ó, nesse pontozinho aqui e excluir ponto de controle, tá? E eu consigo alterar e dar uma curvatura para o objeto, né? E vai ficar bem legal aí, dependendo do que eu for fazer, tá certo? Outro objeto, se eu clicar aqui, eu vou clicar nessa lua aqui, basicamente, ó. E aqui ele já vai mostrar outra coisa. Esse objeto aqui eu criei com a caneta, tá? E aí eu consigo já modificar com outras coisas aqui. Perceba que aqui eu tenho, ó, um quadradinho aqui, ó. Seria o nosso ponto de ancoragem, tá? Através do ponto de ancoragem eu consigo criar as minhas alças aqui, ó. Tá vendo que tem uma alça aqui, ó? Essa alça aqui vai me auxiliar na curvatura dos objetos. Essa curvatura eu posso controlar através dessa alça, ó. Tá certo? Puxando a alça, eu consigo controlar. Como é que eu faço a ativação da alça? Clico nos pontos que eu quero e eu consigo, né, que as alças, essas alçazinhas aqui, elas apareçam e eu vou controlando o objeto da maneira que eu quero. Então, basicamente, a forma, né, a ferramenta Forma faz isso. Se eu clicar no objeto aqui na elipse, eu consigo clicar nesse ponto aqui e arrastar para baixo, ó. Então eu consigo fazer um fatiamento aqui inicialmente da minha elipse. Dá Ctrl Z e eu acho que vocês já entenderam basicamente tudo, né? Então você consegue fazer basicamente tudo aí. Fica como atividade para você fazer em casa. Você rever todas essas ferramentas até a elipse. E na próxima aula a gente trabalha aqui a partir da ferramenta Polígono, tá? Não perde tempo, abre aí o seu CorelDRAW, instala o seu CorelDRAW. Se você não viu como é que vai fazer a instalação, assiste a aula 1 que eu dou todos os passo a passo para que você possa instalar aí o CorelDRAW na versão X6 e acompanhar a aula, tá bom?
assiste a aula de abertura, não a aula 1, a aula de abertura, o primeiro vídeo do Corel que tem aí na playlist. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.